Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcos, eu sou um dos engenheiros aqui da Teras e no vídeo de hoje aqui eu vou explicar aqui para vocês um pouco aqui do nosso código Flutter que a gente está utilizando aqui para desenvolver nosso projeto. Primeiro eu vou dar um overview aqui sobre Flutter. Cara, Flutter é basicamente um framework da Google que basicamente permite você programar para multiplataformas aqui. Então, com um código só, você consegue desenvolver para diversas plataformas: Linux, web, Windows, iOS, Android. Você ataca uma série de multiplataformas com um código só. Então, esse é o principal benefício do Flutter. Ele é tipo um React, só que em termos de performance ele é bem melhor. É, Ele não é um web. Ele é basicamente. Ele não foi feito para web. Eu esqueci o termo disso. Mas ele não é. Ele não foi feito para web. Ele foi feito mais para Android e para iOS. E por que a gente está focado mais na web do que em Android e iOS, né? Porque a gente entende que esse seria o nosso melhor ponto de largada. Tendo um web, a gente focaria aqui em desenvolver em arrumar algumas features aqui pro Android e pro iOS, que é só mexer algumas coisinhas aqui e ele funciona super bem. Mas ele não é muito bom para web, mas ele atende bem. Inclusive vocês conseguem ver ela através do nosso site, ele tá funcionando super bem. Cara, nível de dificuldade. Cara, foi um pouco difícil porque a gente utilizou assim, bastante o ChatGPT, a gente utilizou bastante Google e livro, e, cara, conhecimento de coisa que a gente tinha feito antes. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, o ChatGPT não tem todas as respostas. Ele ajuda bastante a você desenvolver o código, porque o Flutter tem uma característica ruim, e boa também. Ela é uma característica boa e ruim, que ele fica um código meio cascata, assim, sabe? E então, tipo assim, é um pouco complicado de você se localizar aqui. Ele fica muito. Se você não quebrar isso, segmentar isso, esse código, você pode ficar um pouco perdido. E fica um pouco. A leitura fica um pouco cansativa. Então o chat GPT ele ajuda bastante a você refatorar o código se você quiser colocar alguma feature ou quiser arrumar alguma coisa específica. Ele ajuda bastante, mas tem alguns problemas bem específicos que ele não consegue te ajudar. Então tem esse porém. Por isso que a gente tem que ir muito pro Google também, tem que ficar pesquisando por fora, pesquisar um louco lá que conseguiu resolver alguma coisa. Livro. Eu tenho um livro aqui de Flutter, mas, cara, ele é um pouco antigo, então tem muitas features. Se não me engano, acho que ele nem tinha ainda. Ele ainda nem atendia o web, pra vocês terem ideia. Ele só atendia o iOS e o Android. Então ele é um pouquinho antigo. Tem coisas muito específicas aqui que a gente faz, então são coisas novas. Por exemplo, gráfico. Tem uma biblioteca de gráfico, tipo essa aqui mesmo. Mas, cara, a gente desenvolve pro nosso contexto aqui, tem uma série de coisas que a gente coloca, tem uma série de coisas que a gente precisa colocar. Então, são coisas muito novas, coisas que a gente vê, vê raramente aí na internet. Então, é bem complicado fazer coisas assim, né? Mas, cara, no geral, é uma linguagem um pouco assustadora, porque é um framework, na verdade, assustador. A linguagem é bem parecida com JavaScript, Python, C++, então não tem muita diferença, assim, tipo, você não vai falar, pô, isso aqui é totalmente diferente do que eu já vi, mas o framework em si, ele é um pouco difícil de você engolir de começo. Eu mesmo no começo tinha muita dificuldade de ler o que estava acontecendo e entender. Mas eu acho que é uma questão de prática. Você botando o negócio ali a mão na massa ali, você vai conseguir entender e falar, pô, eu mesmo, por exemplo, tinha muita dificuldade de entender o que era uma children, o que era uma child. Mas
entender por que tem que ter uma hierarquia ali, um não conversa com o outro, mas acho que é muita questão de prática. E quando você começa a praticar, desenvolver mesmo, você acaba gostando bastante da linguagem, do framework. A linguagem é bem parecida com as outras, mas você começa a gostar bastante do framework e tem esses pontos negativos, a leitura é um pouco cansativa. Se você tentar mudar alguma coisa aqui. Ele tem um rap, mas, cara, eu não consigo utilizar o rap, eu sempre esqueci o comando do rap aqui. Mas se você tentar trocar alguma coisa aqui na mão, provavelmente vai cagar aqui os parênteses. Aí você vai ter um puta de um trabalho aqui com isso. Você tem poucas coisas desenvolvidas com Flutter. O Nubank foi desenvolvido com Flutter, mas no geral você tem poucas coisas. Então você tem poucas referências também, né? Você tem poucos frameworks, poucos códigos ali que tem a galera doidona lá que testa coisas também diferentes que você quer testar no seu código ali. Então ele é um ambiente um pouco limitado ainda, né? Mas no geral é bem gostoso de programar com Flutter. E. Bom, basicamente é isso. E até o próximo